Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor ilumine o seu dia com a sua palavra. No mundo, há muitos que vivem como ovelhas sem pastor. Perdidas, tristes, carentes de transformação, carentes de amor. Neste sábado, a liturgia nos convida a cultivar um coração compreensivo, atento a essas pessoas, capacitando-nos para guiá-las ao seu encontro, abrindo-nos à ação do Espírito de Deus. Celebremos com compaixão e fé. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: "Pede o que desejas e eu te darei." Salomão respondeu: "Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste essa grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso?" Essa oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: "Já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis, durante toda a tua vida." Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai.
os vossos mandamentos. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos, seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, acompanhamos como Deus concedeu ao rei Salomão, filho do rei Davi, a sabedoria para governar o seu povo, dando-lhe um coração sábio e inteligente. Salomão poderia pedir vitória, prestígio, poder, dinheiro, mas ele pede algo que todos nós mais precisamos para viver bem: sabedoria. Que, a exemplo de Salomão, esse seja o nosso pedido a Deus. Sabedoria para governar a nossa vida, sabedoria para falar e para calar, para educar os filhos, para cuidar de um casamento, para trabalhar com honestidade, para não cair em impulsos e mágoas, para administrar dinheiro sem virar escravo dele. Com o salmista, clamamos ao Senhor que nos ensine os seus mandamentos e nos ajude a nos mantermos fiéis à sua lei. A sabedoria cresce quando nós nos alimentamos da palavra. Quem não tem palavra dentro de si acaba sendo guiado só pelo sentimento do momento. E esse sentimento pode, muitas vezes, nos enganar. No Evangelho, os apóstolos voltam da missão cansados e Jesus os chama para descansar. Isso é muito humano e muito bonito. Jesus se importa com o nosso cansaço. Ele não nos quer esgotados. Ele sabe que corpo e alma precisam de repouso. Nas nossas comunidades, nossos padres e líderes pastorais trabalham diuturnamente para realizar as obras do Senhor, para pastorear o grande rebanho de Deus. Assim como os apóstolos foram descansar, como sugerido por Jesus, os líderes de nossa comunidade também precisam de descanso, de um tempo para se reabastecerem, de um tempo pessoal. Incentivemos nossos representantes a ter seus momentos de descanso pessoal. Assim renovados, poderão dar continuidade à preciosa missão de evangelizar e realizar as boas obras que tanto agradam ao Senhor e as quais tanto precisamos enquanto comunidade. Como também enfatiza o Evangelho de hoje, ainda há muitas pessoas neste mundo que vivem como ovelhas sem pastor. Sentem-se perdidas, abandonadas, não amadas.
Peçamos ao Senhor que continue a derramar as suas bênçãos sobre todos os que se colocam a serviço. Padres, diáconos, líderes da comunidade, membros de pastorais, membros da comunidade abertos à ação libertadora de Deus. Que o Senhor renove em cada um sua vocação, reanime as suas forças, fazendo crescer em cada coração a chama do Espírito Santo. Que a cada um seja dado um coração compreensivo, sábio e inteligente, para guiar as ovelhas sem pastor em direção ao nosso Senhor. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Pai Santo e Eterno, nós vos louvamos e vos agradecemos, porque vós sois o Deus que escuta e que concede dons aos vossos filhos. Hoje nós vos pedimos, como Salomão, dai-nos sabedoria. Concedei-nos um coração que saiba discernir o bem do mal, escolher o que agrada a vós e rejeitar tudo o que nos afasta do vosso amor. Gravai em nós a vossa palavra, Senhor, para que ela seja luz nas nossas decisões e força nas tentações. Que nós não sejamos guiados apenas por impulsos, medos ou vaidades, mas pela vossa vontade. E dai-nos também o coração de Jesus, um coração compassivo. Olhai para os cansados, os desorientados, os doentes, os que sofrem em silêncio. Sede vós o pastor que consola, cura e sustenta. Ensinai-nos a cuidar com ternura, a servir com humildade e a amar com perseverança. Nós vos pedimos ainda, Senhor, fortalecei os nossos padres e diáconos, sustentai-os na graça, renovai neles a alegria do ministério e a coragem do Evangelho. Abençoai os coordenadores de pastorais e serviços, os agentes de missão, os religiosos e religiosas. Guardai-os do desânimo, das divisões e do cansaço, e fazei de cada um instrumento da vossa paz. Abençoai nossas famílias, nossas escolhas, nosso trabalho e nossa caminhada de fé. E conduzi-nos na paz do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos dê sabedoria. Um abençoado sábado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.